Eu tenho em meu coração a crença de que isso que nós vivenciamos agora neste culto faz parte da dinâmica da adoração. Nós apresentamos diante de Deus os valores que Ele nos ordena como igreja a abraçarmos. Faz parte da nossa adoração não apenas apresentarmos nossas petições diante do Senhor, intercedermos por pessoas e por motivos que carregamos conosco, mas apresentarmos diante do Senhor como nação santa, sacerdócio real que somos também, as necessidades e a petição pela expansão do seu reino pelo mundo afora. Como fizemos? Dando graças a Deus para aqueles que têm atuado, mas também intercedendo para que Deus use mais e mais. E isso enche o meu coração de alegria, ao mesmo tempo que faz já uma relação sobre aquilo que nós vamos refletir esta noite, que é o seguinte: de que maneira a minha sensibilidade, o meu olhar para com o próximo, reflete o estado espiritual de minha alma. Nós, como protestantes, temos uma ênfase individualista muito grande na nossa fé. Faz parte da tradição protestante destacar, exortar e chamar a atenção das pessoas para a necessidade do autoexame, para enxergar como está a sua condição espiritual e responder ao Evangelho. É tanto que entre os evangélicos tem ditados do tipo que Deus não tem neto, só tem filho, né? De que a salvação é individual, cada um presta conta de sua própria vida. Cada um destes alertas foram dados, e não é à toa que estão presentes na nossa boca e no imaginário evangélico, porque vem de uma necessidade que nós sentimos de destacarmos e responsabilizarmos cada um individualmente diante de Deus. E isso é verdade. Afinal de contas, cada um de nós estamos diante do Senhor e no dia final estaremos diante do Senhor tão somente cada um individualmente respondendo pelos seus atos. Você não pode terceirizar esta sua responsabilidade. Você pode ser beneficiado por um terceiro, que é Cristo Jesus, não é? Mas ainda assim você pessoalmente teve que se render a Ele. Porém, a ênfase nos aspectos individuais da fé não pode, em hipótese alguma, esvaziar as responsabilidades coletivas da fé, os aspectos horizontais da fé. Há uma bela ilustração para o cristianismo, que é retirada da cruz. Diz, este objeto, que nós temos como possivelmente um dos maiores símbolos da fé cristã, é um objeto que está alicerçado em uma haste vertical, baseada na qual se repousa uma outra horizontal. E desta maneira a cruz acaba iconicamente ou iconograficamente trazendo uma ilustração das relações que o Evangelho restaura na vida do pecador. Em primeiro lugar e fundamentalmente, essencialmente, restaurando a relação com Deus. Daí essa haste vertical. E porque fomos restaurados por Deus verticalmente, nós recebemos uma graça e um poder da parte do Senhor para experimentarmos a restauração horizontal. Esta segunda haste repousa na primeira, está baseada, ela não se sustenta sozinha. Ninguém consegue amar ao próximo sem antes ter sido alcançado pelo amor por Deus, em primeiro lugar, que transforma o coração. E é sobre isso que eu gostaria de falar esta noite. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 2, sobre como o amor fraterno refletem a luz ou a falta dela, as trevas em nosso coração. De que maneira a palavra de Deus relaciona luz, trevas e amor fraterno. 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11, passo a ler para a nossa instrução. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença. Tu que és luz, Tu que és amor,
Tu que és santidade e justiça. És também a fonte de toda dádiva, de todo dom perfeito, de toda virtude real, de toda qualidade que experimentamos ou desenvolvemos. Na certeza de que, além de seres o Deus infinito e todo-poderoso, és também o Deus gracioso e misericordioso, é que nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito sobre nossa mente, sobre o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, quando João escreve a sua carta, no primeiro século, escreve a uma igreja que está começando a se tornar aquilo que ela tem se tornado ao longo do tempo, uma manifestação concreta da aliança, da graça de Deus universal. Distintamente da antiga aliança, a nova aliança em Jesus Cristo é aquela que vai quebrando todas as barreiras e vencendo todos os obstáculos que a humanidade construiu com o seu esforço e como fruto dos seus preconceitos. Daí o apóstolo dizer que em Cristo Jesus já não há mais separação entre gregos e judeus, homens e mulheres, bárbaros, gentios, ricos, pobres. Todas estas segmentações que nos marcam e que de uma maneira estranha, dolorosa, e preste atenção, de uma palavra dura, mas profética, temos experimentado de maneira aguda e continuaremos a experimentar pelo andar do desenvolvimento da sociedade ocidental. O agudamento das diferenças, a tensão aumentada e muitas vezes estimulada ideologicamente por segmentos da nossa sociedade, qual nos sentimos colocados uns contra os outros. E não que alguns segmentos políticos ou ideológicos tivessem um poder inato de insuflar isso, mas porque este estímulo encontra eco no coração humano, que naturalmente é dada ao sentimento e à atuação egoísta. Algumas pessoas chegam a distorcer a mensagem bíblica e dizem: como você pode amar alguém se você não ama a si mesmo primeiro? Primeiro se ame para poder amar ao próximo. Você já deve ter ouvido algumas mensagens psicologizadas dessa maneira. A lógica bíblica é o contrário. Diz: ninguém é tolo ao ponto de não cuidar do seu próprio corpo. A gente se ama, isso é o natural. Na verdade, o nosso problema, em linhas gerais, é que nós nos amamos demais. E percebemos, portanto, menor o próximo. E se você encontra esse sentimento que é inato e potencialmente está dentro de cada um de nós, e ele é insuflado, corroborado por práticas, por ensinos e até por instituições, o mal se generaliza. E chega a pontos absurdos de se tornar um mal institucionalizado e na estrutura de uma própria sociedade, como foi, por exemplo, o apartheid na América do Sul, na África do Sul. Uma segregação absurda. O ser humano é dado àquilo que em antropologia nós chamamos de etnocentrismo. Julgar toda a realidade a partir da perspectiva do seu grupo. Quem eu sou, como eu penso, como eu vejo, como eu sinto, como o nosso grupo sente, e a dificuldade de enxergar o valor no outro. Quando nós estudamos os mitos fundadores de grandes cosmogonias de povos pré-colombianos, percebemos de uma forma curiosa que é praticamente universal a narrativa de uma legitimidade maior do seu próprio grupo em detrimento do outro. Mesmo entre aqueles que se têm uma autopercepção diminuída, como alguns povos na região do Alto Rio Negro. Ainda assim, a maneira que nós olhamos a realidade e as interpretamos é naturalmente dada a partir da nossa própria perspectiva. Quando nós pensamos em termos também de sentimentos, assim também o é. Chamamos isso simplesmente de egoísmo, que é o ego, o centro, a identidade central de quem eu sou, no centro da interpretação da realidade, em que a vida gira em torno de si mesmo, cada um pensando desta forma. Bem,
Quando João escreve a sua carta, ele escreve tendo em vista o propósito de confirmar e consolidar na fé os verdadeiros cristãos que estavam começando a dar os passos iniciais na fé cristã, e muitos deles eram vindos do mundo pagão. Não tinha uma raiz de conhecimento bíblico profunda a partir dos profetas que lhes iam dirigindo a mente. É verdade que alguns eram judeus, mas mesmo dentre os judeus, eles ainda não haviam conseguido perceber como toda a realidade do Antigo Testamento se realiza em Cristo e como o próprio Cristo Jesus se torna elemento interpretativo do todo revelado na Escritura. Pois o judaísmo também experimentou seus desvios ao longo dos séculos, ao ponto de ouvirem sérias advertências do próprio Senhor Jesus Cristo. Diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, mas eles tinham as Escrituras. Cristo nos diz, e João registra as suas palavras do Evangelho, vocês examinam as Escrituras Sagradas porque julgam ter nelas a vida eterna, o que é verdade. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Porém, no verso 40, Cristo alerta, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que mostra que, propriamente, o problema da sua audiência judaica não era a ignorância do conteúdo, mas era o problema moral, a resistência que o pecador tem de se render a um outro, ainda que esse outro seja o enviado Salvador, Filho de Deus para pecadores. Aqueles homens religiosos dos dias de Cristo não diferenciam-se muito de muitos religiosos dos dias de hoje. Desenvolvi meu próprio sistema de elevação espiritual. A partir da minha disciplina, da minha exegese, da minha devocional, do meu controle próprio, eu consigo conformar a minha vida à lei de Deus, reformar-me e me tornar uma pessoa piedosa. E isso fatalmente levará a pessoa a uma cegueira, a uma independência, a uma autonomia e a um orgulho, que foi exatamente aqueles que ofereceram maiores resistências ao nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, esta prática de autonomia, de interpretação da realidade, da sua condição espiritual, centrada em si mesmo, nos meus sentimentos, em minhas percepções, na minha performance, não era um problema apenas de judeus, é um problema inato a cada ser humano. E o mundo gentílico, quando começa a sofrer as influências do conhecimento do Evangelho, produziu suas próprias distorções também. Falsos mestres, vindos de uma interpretação da realidade, que era uma mistura de pensamentos cristãos com pensamentos pagãos, o início de uma filosofia que veio a se desenvolver no século seguinte, chamado gnosticismo, produziu alguns hereges também, que estavam gerando muita confusão. E João olha para toda aquela situação e, com o seu coração pastoral preocupado, diz, eu preciso orientar esse povo no caminho da verdadeira piedade. A confusão. E aí João usa aqui mais uma vez uma metáfora que ele já havia usado anteriormente. A metáfora da luz e das trevas. No capítulo 1, você se lembra quando ele vai dizer, no versículo 5, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E é a partir desta metáfora, Deus sendo apresentado como luz, a luz aqui tipificando as virtudes, a verdade, o conhecimento puro, a piedade, a santidade, a justiça, as virtudes morais e suas virtudes gerais, e as trevas como a ausência delas, porque assim são as trevas, a mentira, o engano, a confusão, a impiedade, seja ela qual for. João pega essas duas imagens aqui e passa a usá-las para descrever a condição espiritual humana. Preste atenção, porque eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós, como cristãos, temos que olhar para esta metáfora convivendo com dois aspectos. O primeiro deles, essa metáfora representa uma realidade absoluta, de nascido de novo ou não nascido,
Luz, portanto, aquele que nasceu de novo, que teve a luz da iluminação do Evangelho, em Cristo Jesus, brilhando no coração, fazendo resplandecer algo que Paulo descreve de uma maneira tão bela. Citei, se eu não me engano, no último sermão, aqui, o texto de 2 Coríntios 4:6, que eu acho um dos mais belos da Escritura, aquele que resplandeceu em nosso coração, né? Assim como ele disse, haja luz, houve luz, Deus resplandeceu em nosso coração pela iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Em contraste com aqueles que permanecem mortos e cegos nos seus delitos e pecados. Esta é uma realidade absoluta. Porém, a Bíblia também fala de uma realidade relativa. Se alguns grupos tendem a negar o absoluto e olhar toda a humanidade como sendo uma espécie de proporções diferentes de dosagem de espiritualidade desbalanceada, como yin e yang, e diz, olha, o seu karma hoje está muito positivo. Eu sinto, conversando com você, umas energias muito positivas. Hoje você está muito mal, está negativo. Você já ouviu coisa assim? De vez em quando a gente topa com alguém que vem com umas conversas e diz, não, hoje eu estou sentindo uma energia positiva em você, vou conviver mais com você. É muito curioso, porque isso reflete um tipo de mentalidade espiritual que a pessoa tem e que ela traz, às vezes, para o ambiente cristão, não é? Uma pessoa que vem, entra aqui e diz, gente, eu me senti uma energia tão boa lá na igreja, coisa boa. Ela traz esse conceito, que é o conceito de quê? Apenas da relatividade. Por outro lado, há pessoas que negam as proporções da relatividade e só enxergam a realidade humana nos critérios absolutos. É como se a única coisa que pode falar sobre o nosso estado espiritual é salvo ou perdido. E aí a pessoa divide a humanidade em uma única condição espiritual, que é salvo ou perdido. E preste atenção, as duas coisas são verdadeiras. João descreve isso muito claramente o tempo todo. Há pessoas que estão perdidas, precisam de perdão, novo nascimento e salvação, condição absoluta. Porém, debaixo do sol, enquanto ainda não formos glorificados, enquanto ainda não for removido completamente da nossa vida o pecado e a miséria, nós vivemos na relatividade das influências de todas as forças que repousam sobre o nosso coração. Mesmo pessoas nascidas de novo, sofrem tentações e têm sobre o seu coração forças malignas tremendas, da carne, do mundo e do diabo. Ele vai falar um pouco mais adiante sobre isso. E mesmo pessoas ímpias, que não nasceram de novo, que estão mortas em seus delitos e pecados, pela graça comum de Deus, são capacitadas, habilitadas e usadas com um bom propósito. Então nós temos como cristãos de olhar para a realidade ao nosso redor pensando, há aspectos absolutos de vida ou morte, de salvação ou perdição, que eu não posso perder de vista, e por isso me empenho no trabalho missionário, é uma mudança absoluta da condição das pessoas, e há aspectos relativos, de progressividade, ou até mesmo de recuo e perda. Por isso o trabalho pastoral. O trabalho pastoral nada mais é do que o trabalho para que as pessoas progridam numa graça que elas já experimentaram. Vamos ver como João descreve esta realidade de luz, trevas e amor fraternal aqui nestes versículos. A primeira lição que nós aprendemos deste texto é que o amor fraternal é praticado pelos filhos da luz. João ensina isso pelo contraste do primeiro grupo com o segundo grupo, o primeiro das trevas e o segundo da luz. No versículo 9 ele nos diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, de novo, mais uma vez, João vem desde o capítulo 1 do final, falando que nós temos que ser mais atentos para os indícios e as evidências da realidade espiritual observadas na vida das pessoas, não apenas nas palavras ditas por ele. Lembram que desde o capítulo 1 ele diz, se dissermos, se alguém disser, se disser que não tem pecado, se disser aquilo outro, falar, queridos, é fácil. E falar sempre impressionou pessoas. Quem fala bonito, quem fala bem. Eu, nas pessoas mais achegadas, eu costumo dizer o seguinte, a parte mais fácil da vida cristã e do ministério é falar.
Pastor, você não fica cansado no domingo, pregando, dando aula? Eu digo, gente, a parte mais fácil é falar. É mais difícil preparar o que você estava falando e mais difícil ainda aplicar aquilo que você está exortando. Falar é o mais fácil. E é isso que João está alertando. Ele diz, olha, cuidado. Existem pessoas que falam, pessoas que dizem estar na luz, impressionam os outros com a sua oratória, com o seu discurso, falando conhecimento, demonstrando uma espécie de sabedoria superior, de conhecimento destacado. Contudo, pessoas que têm um discurso muito bonito, mas você os percebe incoerentes na sua prática com a piedade que ele professa, demonstram-se ser uma anomalia. É uma contradição. A pessoa afirma estar na luz, mas quando você observa a sua vida, é alguém rancoroso, que guarda ódio a outras pessoas, é este o exemplo que ele está dando aqui especificamente, que deseja o mal, que encontra prazer no sofrimento alheio, seja qual for, até mesmo do ímpio. Irmãos, uma das coisas que me causou estranheza foi em relações a desvios de alguns segmentos na sociedade, começou a crescer, sendo insuflado pelas mídias sociais, um sentimento de estímulo do prazer pelo sofrimento do infrator. É isso mesmo, é mal, tem que apanhar, tem que sofrer, arranca o dedo, tira a cabeça, tira o fígado, ele vai ter que experimentar agora, e a pessoa dizendo com sangue nos olhos. Sentimento tão diferente daquele que veio sobre o coração do nosso Senhor, que entrando na cidade de Jerusalém, a cidade que eu tinha ovacionado como o Filho de Deus, o que vem em nome do Senhor, depois disse, crucifica-o, a cidade que o condenou à morte, Cristo olha e chora, e diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu vos quis recolher como uma galinha junto aos pintinhos, mas vós não o quisestes. Sentimento de compaixão, de dor. O profeta diz, falando do Senhor, eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer. A execução do ímpio é fruto da necessária justiça de Deus. Mas nós não servimos a um Deus sádico que encontra prazer no sofrimento. Portanto, falar até a verdade, o conhecimento teológico preciso e duro, com dureza, com rispidez, com insensibilidade, é ímpio. Não encontra o eco nas Escrituras. Veja o profeta que diz, o meu coração, as paredes do meu coração, ele tinha uma palavra para entregar, mas isso lhe causava temor, dor. Ver as pessoas rejeitando a palavra de Deus, escolhendo o caminho do erro, do pecado, da desobediência, nunca pode trazer satisfação, nem mesmo quando essas pessoas colhem as consequências dos seus pecados. Aí você ouve coisa do tipo, está vendo? Bem feito. Quem mandou fazer isso? Eu sabia que ia acontecer isso. Vamos ver se aprende desse jeito, né? Quase como que torcendo para dar errado, né? Aquele que diz que está na luz, ou diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Isso se torna mais grave quando esse sentimento é dirigido para uma outra pessoa que já foi objeto da compaixão e do amor de Deus. É isso que João está dizendo. Odeia o seu irmão. Um pecador amado pelo Senhor, porque em Cristo deu a sua vida, alcançado pela graça, e um outro pecador alcançado pela graça, filho de Deus também, o odeia. Como é possível explicar que duas pessoas alcançadas pela graça, que haverão de conviver por toda a eternidade na glória celestial, se odeiem? Eu só tenho uma resposta para dar: egoísmo. A única razão de dois irmãos em Cristo se odiarem
é quando o ego de cada um ou da pessoa envolvida fala mais alto do que Cristo Jesus. Se o que eu sinto é mais forte em meu coração do que Cristo fez, o ódio toma conta. Mas se o que Cristo fez é a realidade mais importante na minha vida, porque reconheço que é a realidade mais poderosa, primeiro, eu não fico tão ofendido assim, porque eu sei que eu também fui motivo da necessária morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi pelos meus pecados também que ele foi à cruz. E se eu posso me dirigir a Deus e chamá-lo de Pai, e se eu posso olhar para um outro pecador e chamá-lo de irmão, e por mais que aquela pessoa me ofenda, o que Cristo fez é infinitamente superior ao que qualquer um de nós possamos fazer uns contra os outros. E é este o teste que João está apresentando aqui. Alguém dizer que está na luz e odiar a seu irmão mostra que, na verdade, ele está até agora nas trevas. As trevas tomaram conta da sua mente, do seu coração, ao ponto de ele não discernir a realidade espiritual. Vamos aplicar os 2 pontos que eu coloquei anteriormente? Para algumas pessoas, será um reflexo da sua condição absoluta. Gente que, mesmo tendo professado a fé cristã, nunca conheceu o Senhor Redentor de suas vidas. São religiosos orgulhosos, prepotentes e que por isso mesmo têm profunda dificuldade de perdoar, de se humilhar e de amar quem ele não entenda que seja digno. Aí vem aqueles contrassensos, aqueles ditados que são uma contradição. Não são paradoxos, não, como a gente aprendeu hoje de manhã, são verdadeira contradição. Que é alguém dizer o seguinte: se Deus perceber que eu mereço essa graça, se você merece, não é graça. Se é graça, é porque você não merece. Esta incoerência está precisamente nisso. Realidade absoluta ainda está morto nos seus delitos e pecados. Por isso o ódio vence o amor no seu coração. Mas pode ser fruto de uma realidade relativa. A pessoa se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas em algumas áreas, em alguns momentos, em alguns pontos da sua vida, há elementos que ela tem dificuldade de soltar, de liberar. Há valores, sejam eles quais forem, podem ser emocionais, podem ser financeiros, podem ser de imagem pública, que concorrem contra o Senhor pelo governo de seu coração. E se alguém toca nisso, essa pessoa tocou num tabu, e ela agora é execrável. Eu não suporto o que ele fez comigo. Por quê? Porque o que ele fez consigo foi tocar no seu ídolo, por isso que ele não suporta. Por que alguém abraça um ódio até o fim? Porque tocou em um ponto que ele diz: isso aqui não pode mexer. Percebem a incoerência? Pode mexer no Filho de Deus, levá-lo até a cruz do Calvário, ele morrer pelos nossos pecados, a gente aceita isso. Mas se mexe em alguma coisa que luta, que concorre, que está querendo ocupar o trono da nossa vida, aí diz: não, isso aí não. Isso mostra a luta que essa pessoa ainda experimenta. Versículo 10. Em contraste, ele diz: aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Um contraste simples, né? Aquela pessoa que ama o irmão. Gente, vamos começar da própria casa. Não tem coisa mais fascinante do que a relação fraterna dentro de casa, né? O que são irmãos? Irmãos são belos amigos e inimigos. A relação entre irmãos é a melhor expressão para nós desenvolvermos socialidade, porque desde o início nós lutamos, concorremos, compartilhamos, choramos, celebramos, perdoamos e experimentamos tudo isso. É essa realidade fraterna que marca a humanidade afetada pelo pecado. Não somos anjos. Não é Miguel com Gabriel, 2 anjinhos voando, né? São filhos de Adão e filhos de Eva, convivendo. Tem momentos bons, tem momentos ruins. E quando nós conseguimos perceber isso, experimentamos bons relacionamentos. Na fé cristã, não é diferente. O que somos nós? Filhos de Adão e Eva, alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, incluídos na mais gloriosa e generosa de todas as famílias, a família de Deus.
Se nós nos olhamos uns aos outros com a cobertura do sangue de Jesus Cristo, se conseguimos nos perceber pela obra da cruz de Cristo Jesus, nós temos uma outra disposição em nosso coração. Se nós não enxergamos, serão tão somente as disposições naturais que afetarão e determinarão nossas relações. É a palavra que eu gosto ou que eu não gosto. É o olhar que eu gosto ou que eu não gosto, por diversos motivos. De tal maneira que, se nós conseguirmos olhar para a pessoa, não pelo mérito que ela tem, mas pelo mérito que Cristo lhe conferiu ao adotá-la como filho, eu digo, esta pessoa foi tão objeto do amor e da misericórdia de Deus quanto eu. É isso que me capacita a amar. O amor cristão não é um amor seletivo dos que merecem. O amor cristão é um amor generoso da graça de Deus, assim como foi conosco, assim é com todos. Veja que esta mensagem já estava presente lá no Antigo Testamento, quando lemos em Levítico: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Você não foi cuidado como um estrangeiro lá no Egito? Pois bem, agora que você tomar posse da terra e estrangeiros vierem, cuide. Ame do jeito que eu amei vocês. É isso que capacita um pecador a amar um outro pecador, mesmo na igreja. Eu me lembro daquele ditado que diz: com os crentes no céu, ô glória! Já com os crentes na terra, aí é outra história. Porque aqui nós estamos em processo ainda. O Senhor Jesus alerta os religiosos dos seus dias ao dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para os justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. O que Jesus está dizendo aqui? É possível que João tivesse este versículo em mente quando ele está escrevendo. Ele diz: olha, aqueles que dizem que amam e demonstram publicamente: oh, eu amo, deixa eu orar por você e tudo, mas na prática faz o mal, ele está em trevas. Não importa quantos versículos a pessoa conheça, nem quão religiosa ela seja, nem quanto ela demonstre piedade, você vai conseguir perceber nas relações a condição espiritual. Queridos, isso nos leva a algumas exortações práticas. Como cristãos, nós não podemos guardar rancor em nosso coração. Por quê? Vou dar uma base teológica. O rancor guardado no coração nada mais é do que um ego sentado no trono. É um ego. Meu ego está muito vivo, não está na cruz ainda. O que você fez não tem perdão, eu guardo aqui comigo. Está muito vivo, precisa ir para a cruz. Como cristãos, nós somos chamados a desenvolver a fraternidade, a misericórdia para com os nossos irmãos. Eu me lembro conversando com uma pessoa em aconselhamento, ela comentou comigo algo que tinha lido sobre o progresso e o acompanhamento espiritual na vida de alguém, em que um pastor falava de como ele foi exortado por um pastor mais experiente a ter mais paciência com uma certa família da igreja que dava muito trabalho. E o argumento que aquele pastor falou foi o seguinte: quando você veio à fé cristã, você já veio com uma herança de gerações. Você entra no cristianismo com um legado que a providência de Deus lhe deu muito grande, de gerações de conhecimento. Esta família veio da ignorância, veio com um legado negativo, de gerações após gerações. Você tem pouca paciência porque não vê um progresso tão rápido com eles aqui. Mas o que eles progrediram do que era para o que são agora foi muito maior do que você progrediu em toda a sua jornada cristã, porque você já estava lá na frente. Será que muitas vezes não nos falta esta percepção também? Medimos os outros com a mesma medida que nós nos medimos e queremos medir a espiritualidade dos outros com a determinação e o legado que eles nem sonharam em ter. É preciso ter amor, ter paciência. Com estas pessoas,
para olhá-las como Deus olha, pecadores amados, cuja obra ele começou e que vai concretizá-la até o dia de Cristo Jesus. Enxergar pela fé o que vai ser, não apenas o que é. O que é para eu fazer um bom diagnóstico e saber como ajudá-lo. E por fim, no verso 11, nós vemos que João descreve aqui que o amor fraternal é praticado por aqueles que foram libertos das trevas. Ele diz no verso 11, aquele, porém, que odeia seu irmão está em trevas. O ódio ao irmão em Cristo, aquele que faz parte do mesmo corpo de Cristo, é o sinal de contraste de natureza. Porque se você foi incluído em Cristo, você foi incluído pelo amor. Se você foi incluído na igreja, feito filho de Deus, foi o amor de Deus que levou Cristo à cruz do Calvário, que fez de você um pecador, um filho. Portanto, alguém que foi transformado de uma condição miserável em filho de Deus pelo amor, não pode ser dominado pelo ódio na sua vida. É um contraste de naturezas. Está em trevas, ou absolutas, como falamos anteriormente, de não ter conhecido o Evangelho, o poder regenerador de Jesus Cristo, ou em trevas de engano. Desenvolver uma crença equivocada que para ser um bom cristão é só eu seguir certas regrinhas aqui, me comportar bem, ou é só eu defender certas doutrinas, decorei o catecismo, eu ganho qualquer debate com qualquer arminiano ou pentecostal que vier aqui, então eu sou um bom cristão, e por saber estas coisas eu estou bem, e está cego, não consegue perceber que a dissonância da empatia, ou do pathos, da apatia do seu coração para com o outro, é absoluta. Ao invés de ser uma empatia ou uma simpatia, como Cristo teve para com os pecadores, é uma antipatia, que mascara um orgulho e uma superioridade. Por isso, João continua e diz, esta pessoa anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ela se conduz como se a Bíblia não alertasse a estas coisas. Ela não percebe que está caminhando no engano, porque as trevas cegam. A boa notícia, queridos, é que o Senhor Jesus Cristo é Deus gracioso, bondoso, é luz, e Ele é a única fonte capaz de nos dar a percepção que nós necessitamos. Agora, a notícia mais difícil é que esse processo continua na vida de cristãos nascidos de novo. Eu conversava com a minha esposa nesses dias que nós estávamos lendo um livro, depois de muito tempo, a gente finalmente está conseguindo ter um tempinho de uma devocional nossa, não apenas com os filhos. E nós conversávamos exatamente sobre essa dificuldade natural de enxergarmos as nossas próprias deficiências espirituais. É muito mais fácil enxergar a deficiência no outro, como nós somos alertados pela manhã, né? O cisco e a trave. Muito mais fácil. Muito mais fácil o outro, e justificar um trabalho missionário, evangelístico, é muito mais fácil. Muito mais fácil no outro próximo a nós, o do outro banco, o da outra família, ou o outro dentro de casa, o outro quarto, aquele meu irmão, não é? Ou o outro lado da cama. É muito mais fácil. O difícil é perceber o problema quando está em nós, por causa de um efeito triste do pecado, que é o pecado cega. Preste atenção no que eu vou dizer para você, preste atenção. O problema do homem não é intelectual. Seu problema não é ignorância. Você não vai resolver os seus problemas espirituais aprendendo a palavra de Deus. Estou sendo muito taxativo no que eu estou lhe dizendo. O que você vai conseguir ao aprender é receber informações que podem lhe ajudar a diagnosticar. O problema humano é moral. Porque o cego não vê o perigo. Quando nós oramos pedindo iluminação, não é proforme nem misticismo, não. Se o Espírito Santo não nos vier dando a percepção destas coisas, entenderemos a sentença, avaliaremos e dizendo, interessante, mas não tem nada a ver comigo. É para aquela outra pessoa. Como, de novo, fazer referência de novo ao sermão da manhã. Fulano precisava ouvir isso.
Todos nós temos pontos cegos em nossa vida. E tolo e orgulhoso é o que não admite. E aí vem o mistério e, ao mesmo tempo, a beleza do ministério pessoal. Casamento, relacionamento fraterno na igreja, é uma bênção precisamente porque o outro percebe o que eu não percebo. E se o outro me ama, ele vai querer me ajudar a ver o que eu não estou vendo. Mas se o outro me ama, ele o fará em amor. Não para me expor ou me humilhar. É isso que Paulo diz. Falar a verdade em amor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Cegos, ensinando religião e versículo bíblico, mas sem perceber a sua desgraça espiritual. Ou Paulo, falando sobre os judeus: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Para concluir, queridos, Cristo Jesus é a luz que o nosso coração e a nossa vida precisa, para o nosso coração ser liberto das trevas que ainda o rondam. Alguns que estão me ouvindo podem nunca ter experimentado esta luz redentora, podem desenvolver um sistema religioso dedicado, austero, baseado na sua determinação, no seu conhecimento bíblico, e assim nunca perceberam que estão em trevas morais, espirituais, que o problema humano é muito mais agudo do que seguir certas regras. Alguns outros aqui podem ter sido já salvos pela graça, iluminados do seu coração, regenerados, se renderam a Cristo como Senhor de sua vida, mas não têm percebido que há áreas em sua vida obscuras, evitam esta reflexão, rejeitam, porque são temas dolorosos. Quando nós encaramos nossa própria miséria, isso não é agradável, é mais fácil olhar para o do outro. E da mesma forma como Cristo é o salvador de pecadores da condenação do juízo final, ele também é o salvador de pecadores em processo de santificação, libertando-os passo a passo de suas ignorâncias, de suas cegueiras e de suas distorções. Precisamos mais de Cristo e menos de nós mesmos. Precisamos da humildade para reconhecer que a fonte de toda virtude, de tudo aquilo que necessitamos, está fora de nós, está em Jesus. Eu preciso dele para ver quem eu sou. Eu preciso dele para ser como ele é, para ser mais parecido com ele. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Deus bendito, te louvamos porque tu és luz, puro, santo, justo, reto, paciente, bondoso, glorioso, amor. Nós, em nossa natureza, somos carentes de luz. Todos nós que aqui estamos, somos carentes da luz que vem de ti. Alguns carentes na experiência mais profunda de uma luz que gera vida, porque ainda estão mortos. Ignorantes dos estados de sua alma, indiferentes ao estado de perdição, confiantes em uma justiça própria, em seu conhecimento ou na sua determinação.
mas todos nós somos ainda carentes da luz que vem da parte do Senhor, a verdade revelada na Tua palavra, com a ação graciosa do Teu Espírito a nos convencer desta verdade e nos moldar a imagem do Teu Filho Jesus, que é o ser humano que nós deveríamos ser e que seremos pela graça na glorificação. Confessamos esta noite que nós não somos capazes, em nós mesmos, de percebermos de forma precisa a nossa condição. E te louvamos porque em teu amor, quando amas um pecador, tu amas até o fim, e em teu amor haverás de nos atrair a ti, ainda que os recursos da tua graça nos causem dor. Te pedimos, na verdade, faze isto conosco, nos livre de nós mesmos, de justiça própria, de autoconfiança, de comodidade na vida cristã, de racionalizos, de explicações que nada explicam, mas apenas tentam apaziguar uma consciência das incoerências que experimentamos na vida. Ó Deus, este que contigo fala, reconhece que em muito precisa crescer no amor ao próximo. Estudar e aprender estas coisas é tão bom, mas é muito mais fácil do que colocá-las em prática. E por isso, nesta noite, nós dizemos: Senhor, vem com a Tua presença iluminadora, trazendo luz sobre as trevas que ainda há em nosso coração e nos moldando à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.